O Quarto Rei Mago, uma história de Henry Van Dyke. Vocês sabem a história dos 3 reis magos que viajaram do Oriente para Belém para adorar a Jesus e lhe ofertar as dádivas de ouro, incenso e mirra? Vou lhes contar a história do Quarto Rei Mago, que também viu a estrela e resolveu segui-la, e do seu grande desejo de adorar o Rei Menino e lhe oferecer as suas prendas. Ele morava nas montanhas da Pérsia, e o seu nome era Artaban. Era um médico, alto, moreno, de olhos bem escuros, a fisionomia de um sonhador, a mente de um sábio, um homem de coração manso e espírito indomável. Era um homem de posses. A sua moradia era rodeada de jardins bem tratados, com árvores de frutas e flores exóticas. Suas vestes eram de seda fina e o seu manto da mais pura lã. Era seguidor do Zoroastro, e numa noite se reuniu em conselho com 9 membros da mesma seita. Eram todos sábios. Artaban lhes falou sobre a nova estrela que vira e o seu desejo de segui-la. Disse-lhe: como os seguidores do Zoroastro aprendemos que os homens vão ver nos céus. Em tempo apontado pelo Eterno, à luz de uma nova estrela, e nesse dia nascerá um grande profeta, e ele dará aos homens a vida eterna, incorruptível e imortal, e aos mortos viverão outra vez. Ele será o Messias, o rei de Israel. E continuou: os meus 3 amigos, Gaspar, Melchior, Baltazar e eu, vimos a grande luz brilhante de uma nova estrela há vários dias e vamos seguir juntos para Jerusalém para ver e adorar o prometido, o rei de Israel. Vendi a minha casa e tudo que possuo e comprei essas joias, uma safira, um rubi e uma pérola, para oferecer como tributo ao rei. Convido-os para virem comigo nessa peregrinação para juntos adorarmos o rei. Mas um véu de dúvida cobriu as faces dos seus amigos. Artaban, isso é um sonho em vão. Nenhum rei vai nascer de Israel. Quem acredita nisso é um sonhador. E um a um todos o deixaram. Adeus, amigo. Artaban, pesquisando os céus, viu de novo a estrela. É o sinal, disse ele. O rei vai chegar e eu vou encontrá-lo. Artaban preparou seu melhor cavalo, chamado Vasda, e de madrugada saiu às pressas, pois, para encontrar no dia marcado com Gaspar, Melchior e Baltazar, que já estavam a caminho, ele precisava cavalgar noite e dia. Já estava escurecendo, ainda faltavam mais ou menos 3 horas de viagem para chegar ao sítio de encontro, e ele precisava estar lá antes de meia-noite, ou os 3 magos não poderiam demorar mais à sua espera. Mas o que é isto? Na estrada, perto de umas palmeiras, o seu cavalo Vasda, pressentindo alguma coisa desconhecida, parou resfolegando, junto ao objeto escuro perto da última palmeira. Artaban desmontou. A luz das estrelas revelou a forma de um homem caído na estrada, um pobre hebreu entre os muitos que moravam por perto. A sua pele estava seca e amarela, e o frio da morte já o envolvia. Artaban, depois de examiná-lo, deu por morto e voltou-se com um coração triste, pois nada podia fazer pelo pobre homem. Mas o que foi isto? Que devo fazer? Se me demorar, os meus amigos procederão sem mim. Preciso seguir a estrela. Não posso perder a oportunidade de ver o príncipe da paz, só para parar e dar um pouco de água a um pobre hebreu nas garras da morte. Deus da verdade e da pureza, dirige-me no teu caminho santo, o caminho da sabedoria, o que só tu conheces. E Artaban carregou o hebreu para a sombra de uma palmeira e tratou por muitos dias até que ele se recuperou. Quem és tu? Perguntou ele ao mago. Sou Artaban e vou para Jerusalém à procura daquele que vai nascer, o príncipe da paz, o salvador de todos os homens. Não posso me demorar mais, mas aqui está o restante do que tenho: pão, vinho e ervas curativas. O hebreu ergueu as mãos aos céus e lhe disse: que o Deus de Abraão, Isaque e Jacó o abençoe. Nada tenho para lhe pagar, mas ouça-me. Os nossos profetas dizem que o Messias deve nascer, não em Jerusalém, mas em Belém de Judá.
Assim, já era muito mais de meia-noite e vários dias mais tarde, quando Artaban montou de novo seu cavalo Vasda, e num galope rápido prosseguiu ao encontro de seus amigos. Aos primeiros raios de sol chegou ao lugar do encontro, mas onde estavam os três magos, Artaban desmontou e, ansioso, doutou do horizonte, nem sinal da caravana de camelos dos seus amigos. Então, entre uma pilha de pedras, achou um pergaminho e a mensagem: não podemos esperar mais. Vamos ao encontro do rei de Israel. Siga-nos através do deserto. Artaban sentou-se e cobriu a cabeça em desespero. Como posso atravessar o deserto sem ter o que comer e com um cavalo cansado? Tenho mesmo que regressar à Babilônia, vender a minha safira e comprar camelos e provisões para a viagem. Só Deus, o misericordioso, sabe se vou encontrar o rei de Israel ou não, porque me demorei tanto ao mostrar caridade. Artaban continuou a via pelo deserto e finalmente chegou em Belém, levando seu rubi e a sua pérola para oferecer ao rei. Mas as ruas da pequena vila pareciam desertas. Pela porta aberta de uma casinha pobre, Artaban ouviu a voz de uma mulher cantando suavemente. Entrou e encontrou uma jovem mãe acalentando seu bebê. 3 dias passados, ela lhe falou sobre os 3 magos que estiveram na vila, a que disseram terem sido guiados por uma estrela ao lugar onde José de Nazaré, sua esposa Maria e seu bebê Jesus estavam hospedados. Eles trouxeram prendas de ouro, incenso e mirra para o menino. Depois, desapareceram tão rapidamente quanto apareceram. E a família de Nazaré também saiu à noite, em segredo, talvez para o Egito. O bebê nos braços olhou para o rosto de Artaban e sorriu, estendendo os bracinhos para ele. Não poderia ser essa criança ser o príncipe prometido? Mas não. Aquele que procuro já não está aqui e eu preciso encontrá-lo no Egito. A jovem mãe colocou o bebê no leito e preparou um almoço para o estranho hóspede que veio à sua casa. Subitamente, houve-se uma grande comoção nas ruas, gritos de dor, o chorar de mulheres, tocar de trombetas e o clamor. Soldados! Os soldados de Herodes estão matando nossas crianças! A jovem mãe, branca de terror, escondeu-se no canto mais escuro da casa, cobrindo o filho com seu manto para que ele não acordasse e chorasse. Mas Artaban colocou-se em frente à porta da casa, impedindo a entrada dos soldados. Um capitão aproximou-se para afastá-lo. A face de Artaban estava calma, como se estivesse observando as estrelas. Fitou o soldado com um instante e lhe disse: estou sozinho aqui. Espero para dar essa joia ao prudente capitão que vai me deixar em paz. E mostrou o rubi brilhando na palma de sua mão como uma grande gota de sangue. Os olhos do capitão brilharam com o desejo de possuir tal joia. Marche! Avante! Gritou seus soldados. Não há criança aqui! E Artaban, olhando os céus, orou: Deus da verdade, perdoa o meu pecado. Eu disse uma coisa que não era para salvar uma criança, e 2 das minhas dádivas já se foram. Dei aos homens o que havia reservado para Deus. Poderei ainda ser digno de ver a face do rei? E Artaban prosseguiu na sua procura entre as pirâmides do Egito, em Heliópolis, na Nova Babilônia, às margens do Nilo, numa humilde casa em Alexandria. Artaban procurou o conselho de um velho rabi, que lhe falou das profecias e do sofrimento do Messias prometido e receitado pelos homens. Lembre-se, meu filho, o rei que procuras não vais encontrar no palácio ou entre os ricos e poderosos. Isto eu sei. Os que o procuram devem fazê-lo entre os pobres e os humildes, os que sofrem e são oprimidos. Artaban passou por lugares onde a fome era grande, fez sua morada em cidades onde os doentes morriam na miséria, visitou os oprimidos nas prisões subterrâneas, os escravos no mercado de escravos. Em toda a população de um mundo cheio de angústia, ele não achou ninguém para adorar, mas muitos para ajudar. Ele alimentou os que tinham fome, cuidou dos doentes e confortou os prisioneiros, e os anos passaram.
33 anos. E os cabelos de Artaban já não eram pretos, eram brancos como a neve nas montanhas. Velho, cansado e pronto para morrer, ainda um peregrino à procura do rei de Israel, e agora em Jerusalém, onde havia estado muitas vezes na esperança de achar a família de Belém. Os filhos de Israel estavam agora na cidade santa para a festa da Páscoa do Senhor. E havia uma agitação e excitamento singular. Vendo um grupo de pessoas de sua terra, Artaban lhes perguntou o que se passava e para onde o povo se dirigia. Para o Gólgota, responderam, pois não ouviste? 2 ladrões vão ser crucificados e com eles um homem chamado Jesus de Nazaré, que dizem fez coisas maravilhosas entre o povo. Mas os sacerdotes exigiram a sua morte, porque disseram ser o Filho de Deus. Pilatos o condenou a ser crucificado porque disseram ser ele o rei dos judeus. Os caminhos de Deus são mais estranhos do que o pensamento dos homens, pensou Artaban. Agora é o tempo de oferecer a minha pérola para livrar da morte a meu rei? Ao seguir a multidão em direção à porta de Damasco, um grupo de soldados apareceu arrastando uma jovem rapariga com vestes rasgadas e o rosto cheio de terror. Ao ver o mago, a jovem reconheceu como da sua própria terra e, libertando-se dos guardas, atirou-se aos pés de Artaban. Tenha piedade, ela implorou, e pelo Deus da pureza, salve-me. Meu pai era mercador na Pérsia, mas faleceu, e agora vão me vender como escrava para pagar seus débitos. Salva-me! Artaban tremeu. Era o velho conflito da sua alma entre a fé, a esperança e o impulso do amor. 2 vezes as dádivas consagradas foram dadas para a humanidade. E agora, uma coisa ele sabia. Salvar essa jovem indefesa era um gesto de amor. E não é o amor à luz da alma? Ele tirou a pérola de junto ao seu coração. Nunca ela pareceu tão luminosa. Colocou-o na mão da moça. Este é o teu pagamento, o último dos tesouros que guardei para o rei. Enquanto ele falava, uma escuridão profunda envolveu a terra, que tremeu convulsivamente. Casas caíram, os soldados fugiram, mas Artaban e a moça protegeram-se debaixo do telhado sobre as muralhas do pretório. O que tenho a temer, pensou ele, e para que viver? Não há mais esperança de encontrar o rei. A procura terminou. Eu falhei. Mas, mesmo em pensamento, lhe trouxe paz, pois sabia que viveu de dia a dia da melhor maneira que soube. Se tivesse que ver de novo a sua vida, não poderia ser de outra maneira. Mas um tremor de terra e uma telha desprendeu-se do telhado e feriu o velho mago na cabeça. Repousou no chão e deitou a cabeça nos ombros da jovem, com o sangue a escorrer do ferimento. Ao debruçar-se sobre ele, ela ouviu uma voz suave, como música vindo da distância. Os lábios de Artaban moveram-se como em resposta a ela. Escutou o que o velho mago disse na sua própria língua. Não, meu senhor, quando te vi com fome te dei de comer, ou com sede te dei de beber, ou quando te vi enfermo ou na prisão e fui te ver. Por 33 anos eu te procurei, mas nunca vi a tua face, nem te servi, meu rei. E uma voz suave veio,
mas dessa vez dos céus. A jovem também compreendeu as palavras. Em verdade vos digo que quando fizeste a um desses meus irmãos, a mim o fizeste. Uma alegria radiante iluminou a face calma de Artaban. Um suspiro longo e aliviado saiu de seus lábios. A viagem para ele havia terminado. O quarto mago, Artaban, compreendeu que havia encontrado o seu rei durante toda a sua vida. Linda historinha, não? Muito obrigado. Eu não conhecia o quarto mago. Agora eu apresento para vocês. Tchau.